Oi, eu sou a Nath Ingrassi e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre banheiros pequenos. Muita gente me manda dúvida e hoje eu trouxe um monte de inspirações. Se você já gostou desse assunto, se inscreve no meu canal e não esquece de deixar o like nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês um monte de exemplos de banheiros pequenos e vou dar uma comentada. Lá no meu Instagram, se você não me segue, segue lá, é @natingrassi. Eu faço uma brincadeirinha com o pessoal nos stories e eu pergunto se eles gostaram ou não dos ambientes. Então eu vou trazer aqui os ambientes com a opinião aí do pessoal e vou comentar vários detalhes com vocês. Só que fica nesse vídeo até o final, que no final eu vou dar uma dica super bacana que foi enviada por um leitor para você mudar o seu banheiro, dar uma repaginada nele sem fazer obra. Isso mesmo, seu banheiro pequeno que tá meio antiquado, meio velhinho, eu vou te dar uma super dica que para você dar uma transformada nele sem fazer obra. Fica comigo até o final desse vídeo. Bom, então vamos para o primeiro ambiente. Esse ambiente tem o layout clássico dos banheiros pequenos, que é a porta abrindo e depois a gente tem a bancada com a pia, o vaso e o box aí com o chuveiro. Eu gosto muito desse visual que a gente coloca uma parede de revestimento, principalmente a parede do box, a parede de trás, com revestimento de destaque. Então a gente faz o banheiro todo neutro e usa a parede do fundo como destaque. Nessa parede também fica legal fazer um nicho. Aquele nicho embutido dá um detalhe super bacana nos banheiros pequenos e dá aquela primeira impressão de impacto. Quando você abre a porta, já vê um revestimento bacana. E se você opta por colocar um revestimento bacana naquela parede do fundo, você acaba que não precisa fazer muito mais coisa decorativa no restante do banheiro. Só aquele revestimento já é o suficiente para um banheiro pequeno. Daí eu pedi para o pessoal votar, vocês podem ver que 69% das pessoas aprovaram esse modelo de revestimento aí, que é um hexágono meio cinza, meio cimento queimado. Eu achei que ele fica muito bonito, ele tá muito moderno e apesar de ser escuro, ele ficou super bacana com esse banheiro aí pequeno. Então vamos para o próximo banheiro. Nesse banheiro aqui é também um super layout clássico aí de banheiros pequenos. Quando a gente tem o vaso de um lado é um formato meio quadradinho, o vaso de um lado, a bancada de outro e o box acaba ficando assim de canto. Então isso é uma característica muito comum, aí, um layout muito comum de banheiros pequenos. Nesse caso também fica bacana você destacar as paredes do box. Só que ao invés de destacar uma só, a gente acaba destacando as duas paredes ali que se encontram, que fazem a quina do box e fica muito bonito. Nesse caso, eu optou por usar um revestimento tipo madeira. Ele fica muito bonito em banheiros pequenos, mas precisa dosar. Se você for usar madeira, procure usar só no piso ou só nas paredes de destaque. Um banheiro pequeno não fica bacana se você revestir ele todo com esse revestimento de madeira, porque ele acaba ficando muito pesado e escurecendo o banheiro. E aí vocês podem ver que 85% das pessoas gostaram desse banheiro. Ele tá com uma combinação de acabamentos muito clássica e muito básica e não teve erro realmente. A bancada ali de mármore travertino bege, a louça branca, armários brancos e só o revestimento de destaque amadeirado. Tá super clean, super neutro, bem bacana esse banheiro. E engraçado sobre essa imagem é que teve uma leitora que me escreveu falando que a madeira no banheiro, ela tinha uma certa desconfiança, porque não tinha algum perigo de embolorar, que às vezes não ficava legal. Só que, gente, madeira no banheiro tem que ser cerâmica ou porcelanato. Antigamente a gente até usava uns decks, umas coisas de piso na madeira no banheiro, mas isso entrou muito em desuso porque a madeira realmente ela embolora, ela tem uma manutenção muito difícil, ela fica suja, então não é bacana, principalmente para piso, gente. Deck de banheiro, se você quiser deck ali na área do box, compensa muito você fazer com porcelanato, pegar um piso assim que imite deck e não colocar madeira, mesmo na parede também. Então sempre que você vê madeira no banheiro, geralmente é um porcelanato ou uma cerâmica, nunca é a ripa de madeira mesmo, porque nem tem muito como, o negócio não tem durabilidade, então não é legal usar madeira no banheiro. Esse outro banheiro sempre faz sucesso quando eu posto, que é o banheiro todo clarinho. Nesse caso, a votação era para ver se o espelho iluminado combinava no banheiro pequeno. E vocês podem ver que 92% das pessoas acharam que sim, porque realmente está muito bonito. Se você apostar sempre em tons neutros e claros, meio que não tem muito como errar se o banheiro for pequeno. E esse truque de iluminar o espelho por trás, dá uma descolada do espelho na parede, e ele joga a luz para baixo e para cima e fica muito bacana, dá realça aquela sensação de amplitude do espelho e deixa o banheiro pequeno assim com um visual bem bacana, amplo. Então eu super recomendo aí iluminar o espelho por trás em um banheiro pequeno. O layout, vocês podem ver que é aquele layout clássico, né, da bancada, vaso
e o box, né? E o banheiro tá tão basiquinho que nem foi preciso destacar a parede do fundo. Ela tá só com nicho mesmo. O destaque principal ficou por conta desse espelho iluminado. Agora, esse banheiro foi super controverso, que é o banheiro com louças escuras. Vocês podem ver que ficou meio dividido, 53% sim, 47% não. Eu não gosto de louça escura em banheiro pequeno, a não ser que seja algum detalhe de decoração, se vai fazer algum banheiro de uma balada, ou algum lavabo de alguma clínica, alguma coisa que tenha muito a ver. Mas em casa eu acho que fica muito carregado, principalmente nesse caso que usou também a bancada escura, então eu não recomendo mesmo. E eu acho que é complicado ali também questão de higiene, a gente fica meio sem saber se o vaso tá sujo, se a pia ali ficou com sujeira, então o branco dá aquela impressão de mais limpinho, principalmente em banheiro pequeno. De repente, se combinasse essa louça preta com alguns revestimentos claros, desse uma equilibrada. Mas do jeito que tá, eu não gostei não. Esse outro banheiro é um exemplo do uso de madeira no banheiro. É claro que essa madeira, de novo, é um porcelanato. Mas a madeira foi combinada com revestimento 3D. E vocês podem ver que também as opiniões ficaram meio divididas. 66% gostaram, 34% não. Eu acho complicado, principalmente no banheiro pequeno, você fazer muita mistura de revestimento. A madeira por si só já é um revestimento pesado. E o revestimento 3D também. Os dois juntos eu acho que não fica bacana no banheiro pequeno. De repente, se você sabe dosar, até daria para colocar a madeira no piso e só o revestimento 3D na parede do fundo. Mas do jeito que ficou, madeira de um lado, madeira de outro, 3D no fundo e madeira no piso, achei que ficou carregado demais. Agora, pastilhas. Muita gente me pergunta se pastilhas ainda está em uso. Gente, a pastilha, ela parou um pouco de ser usada. Não que ela não possa, vamos dizer que ela meio que saiu de moda. Então, corre o risco de você estar fazendo o banheiro hoje com material que não está tão em alta, fica com aquela carinha datada, sabe? Quando a gente entra no banheiro e fala, esse banheiro aí foi feito nos anos 2010, que era quando tava usando pastilha. Igual aquelas louças coloridas que foram super moda nos anos 70, louça privada rosa, né? A pia azul. Hoje em dia, se a gente entra no banheiro com essas características, na hora você fala, é meio da década de 70. Então eu acho arriscado. Eu não usaria pastilha de vidro assim colorida hoje no banheiro. E outra coisa que eu pedi pro pessoal votar nessa imagem foi a cuba. Eu acho complicado também essas cubas muito diferentonas, principalmente em banheiro pequeno. Se você faz um visual todo neutro e coloca uma cuba mais diferente, até vá lá. Mas assim, a pastilha com a cuba realmente não ficou legal. Até vocês podem ver que o espelho foi iluminado por trás. Isso ficou bacana, ficou ok. O restante é todo neutro. Se ele tivesse escolhido outro revestimento ao invés dessas pastilhas, talvez até a cuba tivesse dado uma diluída. Mas a minha reforma mental, aí que eu vejo o ambiente já começa a reformar, eu teria tirado essas pastilhas e teria feito uma cuba assim de sobrepor, basiquinha, retinha. Aí esse banheiro teria ficado show. Vocês podem ver que também dividiu opiniões, né? 48% aí gostou, mas a maioria, 52%, achou que não ficou legal. Agora, uma ótima alternativa se você quer usar pastilhas, são essas pastilhas mais modernas, aí, que não são de vidro. Elas são cerâmicas, uns materiais mais naturais. Essa aí, hexagonal, ficou super bacana. Olha só como dá uma mudada no ambiente. Já tem uma cara mais moderninha só porque mudou o formato da pastilha e o material da pastilha. Aí já fica com uma carinha mais atual. É claro que daqui a 10, 20 anos a gente vai achar que essas pastilhas aí estão datadas, né? São da nossa época. Mas a gente tem que sempre tentar acertar aí no revestimento que está usando agora, né? Pro banheiro ou pro ambiente durar o maior tempo possível, assim, estando atual. E vocês podem ver que essas combinações neutras sempre fazem mais sucesso. Olha só, 86% das pessoas acharam que esse banheiro tá lindo e 14% só que não gostou. Agora, uma dúvida que eu tinha, eu queria muito perguntar para vocês, era sobre a cuba de sobrepor. Porque a gente tem usado menos a cuba de sobrepor. Teve uma época que ela foi moda, principalmente nos formatos mais diferentes. Ela redonda, ela em formato bacia. A gente estava usando muito aí na arquitetura de interiores. Mas aí agora a cuba de sobrepor acabou dando espaço para cuba esculpida. Quando a gente faz a cuba da própria pedra e acaba não usando cuba, né? Ela fica esculpida ali na bancada. Daí eu queria saber a opinião de vocês, se essa cuba de sobrepor ainda tinha uma certa vida útil, ainda dava para usar mais um pouquinho ou se ela estava fora mesmo. E vocês podem ver que 89% ainda gosta de uma cuba de sobrepor. Então acho que a cuba de sobrepor, se você quiser usar ela hoje, ainda pode ser uma aposta. Ela ainda vai se manter atual por um tempinho. E sobre os acabamentos, mais uma vez vocês podem ver que tudo neutro é a combinação menos arriscada. Outra dúvida que eu queria tirar com vocês é sobre armário aberto.
Eu, pessoalmente, não tenho um pouquinho de agonia de armário aberto, principalmente aqui na minha casa. Eu acho que a toalha ali, a amostra, eu não sei, eu gosto de banho muito quente, eu acho que o vapor ali no banheiro, não sei, deve dar com cheiro de bolor, a toalha, eu não acho uma coisa muito higiênica, muito bacana. Mas aí eu fui perguntar pro pessoal, eu vejo muitos designs aí feitos com armário aberto. Esse tá até discreto, só tem as cestinhas, mas eu vejo um às vezes vertical, assim, totalmente aberto, com um monte de produto, e o pessoal achou que não tem problema. Vocês podem ver que é mais ou menos 61% das pessoas acharam que sim, 39% que não. Então, assim, não é unanimidade, mas tem gente que não se importa aí de ter o armário do banheiro aberto. E aí, gente, ainda sobre o formato da cuba de sobrepor que eu tinha comentado com vocês. Esses formatos mais diferentes, como vocês podem ver esse aí, que é mais trapezoidal, estão menos em uso. Se você quiser usar cuba de sobrepor hoje, eu te recomendaria usar um formato mais quadradinho, mais baixinho, linhas retas. Agora é sobre a bancada esculpida. A bancada esculpida está super em alta. E ela é muito bacana, principalmente para banheiro pequeno, porque aí você não fica limitado aos tamanhos padrão de cuba. Você consegue criar um desenho de bancada e um desenho de cuba que seja proporcional ao tamanho do seu banheiro, de repente ao desenho do seu banheiro. Se você tem um banheiro com desenho mais diferente, dá pra gente encaixar aí uma bancada desenhada sob medida com uma cuba aí que atenda o que você precisa, sem que você tenha que ficar aí tentando encaixar uma cuba pronta, de um formato pronto, no banheiro aí que você tem. Então, eu acho a cuba esculpida uma ótima solução para banheiros pequenos e é o que a gente mais está usando hoje em dia em banheiros pequenos. Vocês podem ver que o pessoal aí também aprovou, 85% achou que tá super ok essa cuba, e também vocês podem ver que o banheiro está todo neutro, espelho iluminado por trás, então esse banheiro aí tá muito bacana, pode copiar essa ideia. Agora, outro detalhe que eu vejo, que eu acho meio controverso, é esse pedacinho de bancada que avança por cima da caixa acoplada. Para banheiros pequenos é uma ótima solução, porque às vezes a gente fica com uma bancada pequena e aí estender a bancada mais um pouquinho é uma ótima solução para você ganhar um pouco mais de espaço, para colocar produtos, para apoiar aí o papel higiênico, para dar um visual de bancada maior. Então eu acho legal, só que eu acho um pouco controverso. Porque tem gente que não gosta. Eu já ouvi de muito cliente meu que não quer saber desse pedacinho de bancada. Vocês podem ver até que as opiniões ficaram meio divididas, né? 68% sim, 32% não. 32% é bastante gente. Por isso que eu resolvi perguntar. Eu acho que se você respeitar as proporções da bancada, fica ok. No caso dessa foto, eu achei que as proporções não estão muito corretas. Vocês podem ver que o frontão, que é essa parte aí que vai na parede de pedra, ele tá quase do tamanho aí do pedacinho. Se ele não tiver um pouquinho maior, e aí eu acho que dá uma impressão esquisita de que esse pedacinho é um pedacinho pequenininho. Então, se você faz esse pedacinho um pouquinho maior, 5 centímetros que seja, e o frontão um pouquinho mais baixo, eu acho que fica mais harmonioso e fica com mais cara de uma bancadinha. Porque se o frontão fica mais alto que esse pedacinho, dá um ar de pedacinho, de gambiarra. Então, para que pareça uma extensão da bancada, eu acho que esse pedacinho tem que ser sempre um pouquinho maior que a altura do frontão. E aí, respeitar essa proporção, eu acho muito bacana usar esse pedacinho aí para dar uma ampliada na sua bancada. Agora, um acabamento diferentão. Se você vai escolher um acabamento diferentão aí para o seu banheiro, precisa ter muito cuidado. Principalmente se a sua intenção for dar uma impressionada aí nos visitantes, nos convidados. Porque vocês podem ver que, 68% das pessoas acharam que esse revestimento não ficou legal. Então, eu acho bem arriscado, principalmente em banheiro pequeno, porque já vai dar um ar, eu não sei, de muita coisa, assim, de muita informação dentro do banheiro. Esse revestimento é uma madeira meio patinada, ele é lindo. Eu já vi ele em vários lugares aplicados no piso e fica realmente muito bonito. Mas no banheiro não combinou, principalmente por ser pequeno. A pessoa usou na parede e no piso. Quanto mais do revestimento diferentão, mais arriscado fica a sua combinação. E aí vocês podem ver também que a pessoa deu uma escorregada geral, porque a cuba de sobrepor, se você olhar aqui no cantinho da imagem, você vai ver que ela é azul. Aí uma cuba de sobrepor azul também é bem complicado, né? Bem arriscado. Então, esse banheiro aí não fez sucesso. Gente, por último, essa cuba redondinha. Essa que vem por baixo da pia, a gente chama de cuba de embutir, ela tá muito em desuso. E aí eu quis colocar essa enquete aí para saber se o pessoal topa ficar com essa cuba redondinha, se ela ainda está ok ou se é melhor trocar. Porque muita gente recebe os apartamentos assim, né, com essa cuba redondinha embutida e fica pensando, será que eu quebro se eu troco? Ou eu uso esse investimento para mexer em outra coisa do apartamento? Aí a pessoa fica meio sem saber se convive com essa cuba ou não. Então eu resolvi perguntar e vocês podem ver que 60%
não gosta, o pessoal não tá gostando mais dessas cubas embutidas, principalmente essas pequenininhas. Tem umas embutidas aí que são quadradinhas, né, retangulares, que até vão, mas é difícil um apartamento ser entregue assim. Geralmente eles são entregues com essa mais Varatex, que ela é embutida por baixo. Eu acho bem complicado, porque, gente, eles entregam muitos apartamentos sabendo que todo mundo vai tirar. Por que já não põe uma cuba bonitinha, né? Porque imagina o desperdício, as cubas vão tudo pro lixo, né? Mas enfim, o pessoal não curtiu essa cuba. E aí, olha que interessante uma sacada que um leitor enviou. Esse é o banheiro do meu leitor. Vocês podem ver que é um banheiro clássico que foi entregue aí por construtora, né? Que é essa bancada desse cinza, né, feiozinho, que é o cinza andorinha, e a cuba embutida, essas ovais, né, que também estão super caídas, super caretas. E aí, olha a solução que ele encontrou. Depois eu pedi para ele, se ele fizer realmente, me mandar. Pegar uma cuba de sobrepor e colocar ela de forma que ela ocupe o espaço do recorte, do tampo aí, que foi recortado para essa cuba de embutir, de forma que esconda o buraco. Então você simplesmente pega e cola em cima com adesivo colante, com uma argamassa, coloca essa cuba de sobrepor em cima, deixa o buraco por baixo e faz a conexão lá por baixo de novo. Eu falei, não, se você fizer, me manda que eu preciso compartilhar com o pessoal. Só que assim, tecnicamente, tem tudo para dar certo, então eu achei uma ideia excelente. E para tirar aquele cinza andorinha, aquele granito feiozinho, o que eu vejo muita gente fazendo, falando que está dando certo, é fazer o envelopamento, onde você usa aqueles adesivos vinílicos. Aí tem estampa de madeira, tem estampas de mármore, tem várias estampas legais, ou fazer branquinho mesmo e envelopar a sua bancada. Como a cuba é de sobrepor, ela tem muito menos respingo do que se fosse uma cuba de embutir. Então as chances aí de ter uma durabilidade bacana são ótimas. Então ele vai pegar, colocar a cuba de sobrepor em cima, envelopar essa bancada aí com vinílico aí adesivo e ó, banheiro transformado sem obra. Fala se não é uma ideia maravilhosa. Se vocês fizerem aí, depois me conta aqui nos comentários, me manda imagem que eu venho mostrar aqui. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser participar desse sim ou não, vai lá no meu Instagram, segue lá, @natingraça. Eu sempre tô fazendo votações aí nos stories e eu venho trazer os resultados aqui e conversar mais sobre os ambientes aqui. Tá? E se você quiser sugerir algum tema aí de vídeo, algum tema de ambiente pra gente destrinchar, coloca aqui nos comentários que eu venho aqui com novos vídeos. Até a próxima, tchau, tchau!